Ela pegou o turno da amiga na cafeteria, sem saber que o cliente em quem derramou café era um CEO em busca de uma esposa. É um café escaldante, disse Linda Lane, com a voz trêmula, gesticulando desamparadamente em direção à mancha que se espalhava no caro terno cinza do homem. Sua mão pairou no ar, como se estivesse congelada no tempo, agarrando uma pilha de guardanapos que instintivamente agarrou antes de perceber que não deveria tocá-lo. Seu coração batia descontroladamente, ecoando como um tambor dentro do peito. O homem à sua frente, alto, imponente, com cabelos escuros repartidos com capricho e um queixo definido, virou-se lentamente, como se cada segundo de atraso estivesse se transformando em uma erupção. Eu sinto muito, senhor. Foi minha culpa. Por favor, deixe-me pagar pela limpeza. Ela ofereceu com a voz baixa, mas sincera. Ele a encarou, o maxilar tenso, todo o corpo rígido. Este é um terno de $3.000. Ele retrucou, mordendo cada palavra como se sentisse o gosto amargo. O café silenciou. Todas as vozes pareceram silenciar. Canecas pararam no ar. O choro de um bebê cessou de curiosidade. A luz dourada e quente das janelas diminuiu sob nuvens que se moviam rapidamente, lançando sombras tênues sobre o balcão, do barista onde Linda estava, o pânico crescendo em seu peito. Desculpe, não limpa a Armani. Ele acrescentou, seu tom gélido. Linda se encolheu. Seu instinto de se desculpar novamente se enrolou em sua língua, mas ela se conteve. Respirou fundo. Fechando os olhos brevemente contra a queimação das lágrimas, ela se recusou a se deixar cair na frente daquele estranho. Não hoje. Não depois de tudo o que ela havia suportado. Quando ela olhou para cima, sua voz se firmou, embora ainda baixa. Você tem razão. Se eu pudesse voltar 5 segundos, eu voltaria. Mas eu não posso. Tudo o que posso fazer agora é falar sério. E eu falo. Me desculpe. Ela sustentou o olhar dele. Suas bochechas coraram. Seu cabelo, antes preso com capricho, havia se soltado na correria da manhã. Não havia drama em sua voz, nenhuma desculpa, apenas puro arrependimento. Expressão do homem vacilou. Algo na maneira como ela se posicionou, assumidamente arrependida, nada patética, o fez hesitar. Sua raiva, tão pronta para explodir, esfriou como vapor saindo de uma tampa de café. Ele expirou e tirou um lenço do bolso do casaco, dando tapinhas na lapela do terno, o marrom rígido contra a lã cinza claro. Linda observava, o ar entre eles pesado, com o tipo de tensão que poderia dobrar metal. Ele olhou para o crachá dela, Linda Tremont Café, e ela se endireitou enquanto ele lia. Ele não sabia que ela havia assumido o turno de uma amiga doente. Não sabia que havia sido demitida da biblioteca 3 semanas antes. Não sabia que ela havia chorado na noite anterior, sozinha em um pequeno estúdio, imaginando como pagar o aluguel, ou que aquele emprego, aquele turno caótico de barista, era tudo o que ela tinha para entender naquela manhã. Ele não sabia de nada disso, mas viu algo. Dobrou o lenço, assentiu levemente, tirou um cartão de visita e o colocou no balcão. Eu vou mande limpar, disse ele, com a voz já sem força. Acidentes acontecem. Então, quase como uma reflexão, tardia, ele acrescentou. Tenha cuidado da próxima vez. Isso foi quente. Linda piscou. Sua garganta se apertou enquanto ela assentia. Sim, senhor. Obrigada. Ele saiu. A porta de vidro se fechou atrás dele com um chiado suave. Ela ficou lá, o cartão na mão, observando o espaço que ele havia preenchido um momento antes. Algo mudou dentro dela. Uma mistura de constrangimento, alívio e curiosidade. Por que ele não explodiu? Por que ele não chamou seu gerente? Seus dedos se curvaram na borda do balcão enquanto ela repassava o momento. Suas palavras, o lampejo de algo mais suave por trás de sua frustração. Alguns minutos depois, ela viu um movimento do lado de fora da janela. Ele ainda estava lá. Parado ao lado do toldo do café, ele tirou algo do bolso. Seu recibo.
Ele rabiscou no verso com uma caneta, dobrou-o cuidadosamente, guardou-o na carteira e desapareceu pela rua. Linda expirou, confusa com a dor oca que sua ausência deixou para trás. Seu colega de trabalho passou. "Você está bem?" "Sim", ela disse, automaticamente, e depois de uma pausa, "Acho que sim." O resto do turno passou em um borrão de pedidos, leite, espuma e garrafas de xarope pegajoso, mas sua mente continuou girando. De volta a ele, ao homem com o terno arruinado, que não havia gritado de verdade, que no final havia estendido uma dose de graça. Ela não sabia o nome dele. Não sabia que o veria novamente. Não sabia que esse pequeno desastre se tornaria a faísca, para uma história muito maior do que qualquer um deles imaginava. Mas enquanto limpava o balcão e atendia o próximo cliente, suas mãos não tremiam mais, porque naquela manhã algo havia mudado. Não apenas nele, mas nela. E às vezes é preciso um momento desajeitado, uma xícara de café escaldante, para que o coração finalmente comece a se aquecer novamente. Alan Walker estava sentado sozinho em seu escritório de canto, no último andar da Walker Enterprises, com o horizonte de Boston se estendendo atrás dele em majestade silenciosa. As janelas se estendiam do chão ao teto, lançando o sol do fim da tarde sobre a sala em raios dourados. Mas Alan mal notou. Seus olhos estavam fixos em um documento legal espalhado sobre a mesa. As palavras se confundiram enquanto seu maxilar se apertava com mais força. Um prazo. 60 dias. Era tudo o que ele tinha antes de tudo pelo qual havia trabalhado. Sua empresa, seu legado, ser arrancado de debaixo dele. Não por causa do fracasso. Não por causa do colapso do mercado. Mas por causa de uma cláusula inserida no testamento de seu pai anos atrás, acionada agora pelo conselho. Se Alan não se casasse até o final do trimestre, a Walker Enterprises se fundiria com a Blake International, a antiga rival de seu pai, uma aquisição hostil disfarçada de fusão. As mãos de Alan se fecharam em punhos. Ele havia passado a última década remodelando a empresa do zero. Noites longas, negociações implacáveis, sacrificando amizades, relacionamentos, sua própria saúde, e agora lhe diziam que ele precisava de uma esposa para manter tudo. Ele se levantou abruptamente. O couro de sua cadeira rangeu atrás dele. Atravessando a sala, ele olhou para a cidade, um mar de aço e possibilidades. Ele tinha passado por todos os caminhos. Os casamenteiros de elite, herdeiras, executivos ambiciosos, influenciadores. E, no entanto, nenhum deles parecia certo. Todos eles viam o CEO, a fortuna, a imagem. Ninguém se dera ao trabalho de perguntar quem Alan Walker realmente era por baixo do terno. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua assistente. Outro cancelamento para o jantar combinado daquela noite. Confirmar remarcação? Alan olhou para a tela por um longo momento. Então digitou de volta. Não. Cancelar tudo. Ele se sentou novamente e se inclinou para a frente. As pontas dos dedos pressionadas juntas. Uma ideia maluca se agitava no fundo de sua mente. Uma que, até então, ele havia descartado como irracional. Mas o desespero tinha um jeito de descascar a lógica. E se ele não precisasse de alguém do seu mundo? E se a pessoa certa fosse a pessoa certa? A pessoa não estava na lista de convidados de algum evento privado, mas em algum lugar real, autêntico. E então sua mente voltou para a garota na cafeteria. Linda Lane, a barista loira de olhos arregalados e firmes e mãos que tremiam, mas não imploravam. Ela tinha arruinado o terno dele, sim, mas não tinha tentado ganhar seu favor. Seu pedido de desculpas tinha sido genuíno, sua dignidade intacta, e por razões que ele ainda não conseguia articular, ela tinha ficado com ele o dia todo. Ela não sabia quem ele era. Isso importava mais do que ele percebia. Alan atendeu o telefone. Carla, disse ele quando sua assistente atendeu. Quero marcar. Uma nova entrevista de assistente? Carla hesitou. Uma substituta? Você acabou de renovar o contrato da Maria na semana passada. Não se trata da Maria. Isso é diferente. Quero que você encontre a garota que trabalha de manhã no Tremont Café. Loira, 20 e poucos anos. Derramei café no meu terno.
Silêncio. Então, com cautela. Senhor, está sugerindo que contratemos uma barista? Marquemos uma entrevista discreta, ele disse. Traga-a como temporária, apenas para um período de experiência. Carla fez outra pausa. Entendido. Ele desligou, com os dedos entrelaçados sob o queixo. Sabia que era imprudente, pouco profissional, possivelmente antiético. Mas também sabia disso. Naquele momento caótico no café, pela primeira vez em meses, alguém olhou para ele e não viu um CEO. Viu um homem com café no terno e, de alguma forma, aquilo pareceu honesto. Ele não precisava de alguém que se encaixasse num molde. Precisava de alguém que pudesse ver além dele. Se Linda aceitaria a oferta, ele não sabia. Se ela conseguiria continuar no jogo por tempo suficiente para o conselho recuar, menos ainda. Mas havia uma coisa que Alan Walker entendia melhor do que qualquer outra pessoa no mundo dos negócios. Às vezes, os melhores negócios eram feitos quando você saía do contrato. E talvez, só talvez, ela nem fizesse parte do acordo. Talvez, ela fosse a cláusula milagrosa que ele nunca previu. Linda Lane entrou no saguão reluzente da Walker Enterprises com um nó no estômago. Ela não fazia ideia de por que havia sido convidada para uma entrevista para uma vaga de assistente temporária, especialmente quando não tinha experiência corporativa e não havia enviado nenhum currículo. Mas a oferta tinha vindo por meio de uma ligação formal, e seu instinto, por algum motivo que ela não conseguia identificar, lhe dissera para aceitar. Ela ajustou a gola do blazer emprestado, entrou no elevador e apertou o botão para o último andar. Quando as portas se abriram, ela foi conduzida a um escritório que parecia mais uma suíte de luxo do que um espaço de trabalho. Paredes de vidro, obras de arte selecionadas e uma vista de Boston que se estendia até o porto. E lá estava ele, o homem da cafeteria. Alan Walker estava atrás de sua mesa, com as mãos entrelaçadas, a expressão indecifrável. Ele não mencionou o café, não mencionou o incidente. Ele apenas assentiu e gesticulou para o assento à sua frente. Senhorita Lane, ele disse. Obrigado por ter vindo. Ainda não entendo por quê, ela respondeu, cuidadosa, mas não indelicada. Nunca trabalhei em um escritório. Não sou realmente. Ela olhou ao redor. Isso. Preciso de alguém que pense rápido, fale honestamente e que não se intimide com um título, ele disse simplesmente. Linda inclinou a cabeça. Você conseguiu tudo isso por eu ter derramado café em você? Um pequeno sorriso irônico surgiu no canto da boca dele. Foi uma apresentação memorável. Ela piscou e sorriu lentamente. Acho que foi. Daquele dia em diante, Linda se tornou assistente temporária de Alan. Mas, diferentemente de qualquer pessoa que já tivesse trabalhado para ele, ela não tentava impressionar, não bajulava, não pedia aprovação, fazia perguntas diretas, desafiava tarefas desnecessárias, fazia café forte demais e o corrigia quando ele gritava ordens para os funcionários sem contato visual. Eu sei que você é o chefe, ela lhe disse uma vez durante uma reunião de equipe, mas as pessoas trabalham melhor quando se sentem vistas. Alan a encarou, sem palavras por um momento. Ninguém nunca falava com ele daquele jeito, e mesmo assim ele se viu ouvindo, mudando. O que ele não esperava era como a presença dela começou a afetar a atmosfera de todo o escritório. Os funcionários, que costumavam sussurrar na sala de descanso, agora sorriam mais. As reuniões ficaram mais eficientes. Até a diretoria dele notou uma mudança. Você parece mais acessível, comentou um deles durante uma ligação. Não foi deliberado. Foi só. Linda. Ela manteve a cabeça baixa, trabalhou duro e saiu pontualmente às 5 para visitar a pequena casa de repouso onde sua madrinha idosa se recuperava de uma cirurgia. Ele nunca se gabava, nunca pedia nada. Mas uma noite, Alan ficou até tarde, revisando documentos de fusão, e a encontrou encolhida em uma cadeira no canto de seu escritório, dormindo profundamente. Ela havia adormecido, com a cabeça inclinada, os braços em volta do tablet, os olhos marejados de exaustão. Ele ficou ali, observando-a por um longo momento.
Então, sem dizer uma palavra, caminhou até o armário, pegou um cobertor leve e o colocou delicadamente sobre os ombros dela. Sua mão pairou por um instante antes de se afastar. Ele apagou a lâmpada próxima e saiu silenciosamente, a porta se fechando atrás dele. Sem que ele soubesse, sua secretária executiva presenciara o momento do corredor. Na manhã seguinte, o escritório fervilhava de sussurros, não de fofocas, mas de admiração. O implacável CEO acabara de provar que ainda tinha coração. Linda acordou sozinha, com o cobertor cuidadosamente enrolado ao redor do corpo e um post-it deixado sobre a mesa. Tire o dia de folga. Volte descansada. Ela sorriu sem querer, e algo em seu peito se agitou. Um calor que ela não sentia há muito tempo. Nenhum dos dois falou sobre isso quando ela voltou no dia seguinte. Mas, a partir de então, Alan começou a pedir sua opinião, não apenas sobre cronogramas, mas sobre pessoas, decisões, apresentação. E quando ela a dava, não se continha. Acho que seu pitch deck é sólido, ela disse a ele uma vez. Mas sua linguagem em relação a pequenas empresas soa fria. Você deve liderar com pessoas, não com números. Ele reescreveu o texto naquela noite. Alan Walker, um homem conhecido por seu distanciamento e cálculo, viu-se buscando a presença de uma mulher que havia entrado em sua vida por acidente, mas nada no que estava crescendo entre eles parecia acidental. Começou com jornadas mais longas. O que começou como um papel padrão de assistente se transformou em sessões de estratégia tarde da noite, jantares de última hora com clientes e brainstorms a dois no escritório de Alan, com embalagens de comida para viagem e laptops abertos. Linda se adaptou sem reclamar. Ela se tornou mais perspicaz, mais rápida e mais intuitiva sobre o que Alan precisava antes mesmo que ele pedisse. E em algum momento, entre as edições de planilhas e os intervalos para o café, o espaço entre eles começou a diminuir. Eles trabalhavam em sincronia bem demais para passar despercebido. Vocês dois já discordaram? Carla, sua secretária executiva, perguntou certa vez com uma sobrancelha arqueada. Apenas sobre a definição de um bom café, Linda brincou, e Alan, parado atrás dela, riu. A próxima viagem deles foi uma conferência de negócios de 2 dias em Chicago. Alan normalmente viajava sozinho, mas desta vez ele convidou Linda. Oficialmente, ela estava lá para tomar notas e gerenciar sua agenda. Extraoficialmente, ele não tinha certeza se queria ir sem ela. O voo foi tranquilo, a reunião um sucesso. Os elogios chegavam de clientes que notavam uma nova suavidade no tom de voz de Alan, uma nova calma em sua linguagem corporal. Ela é boa para você, disse um investidor de passagem. Alan abriu a boca para negar, mas fechou-a novamente. Ele não estava pronto para definir o que era aquilo, ou o que poderia se tornar. No aeroporto, na volta, o terminal fervilhava de atrasos. Tempestades se espalhavam pela costa leste. Voos foram cancelados e a tensão pairava no ar. Foi quando ouviram o choro. Um garotinho, talvez de 4 ou 5 anos, estava perto de uma lata de lixo, soluçando incontrolavelmente. Nenhum pai à vista. As pessoas passavam por ele sem parar. Alan hesitou, mas Linda já estava caminhando em direção à criança. Ela se ajoelhou ao lado dele. Ei, querido, você está bem? Você está perdido? O menino fungou, assentiu e enxugou o rosto com a manga. Qual é o seu nome? Tyler. Certo, Tyler, ela disse gentilmente. Vamos encontrar sua mãe, ou seu pai, ou... Você não está sozinho. Ela ficou com ele, acalmando-o, fazendo perguntas suaves, enquanto Alan sinalizava para a segurança do aeroporto. Em poucos minutos, uma mãe em pânico veio correndo, chorando enquanto abraçava o filho. Linda sorriu e deu um passo para trás, com a mão ainda pousada delicadamente nas costas do menino até que ele estivesse seguro nos braços da mãe. Alan assistiu a tudo a alguns metros de distância, com algo apertando seu peito. Quando finalmente embarcaram no voo tardio para casa, as luzes da cabine estavam apagadas e Linda adormeceu com a cabeça encostada na janela. Alan sentou-se ao lado dela, as mãos entrelaçadas, os pensamentos emaranhados. O jeito como ela havia falado com aquele menino,
paciente, gentil, natural. Ela não hesitou e nem olhou ao redor para ver se mais alguém a ajudaria. Ela apenas se moveu, como alguém que deveria se importar com os outros. Ele olhou para o perfil dela, o cabelo loiro despenteado contra a bochecha, a respiração regular, e por um breve e tolo momento, ele se permitiu imaginar um futuro com ela. Mais tarde, naquela semana, de volta a Boston, outra tempestade o atingiu. Os escritórios fecharam cedo, mas Linda ficou para ajudá-lo a terminar um relatório do conselho. A chuva batia nas janelas. A cidade se turvava atrás do vidro. Às 10, as ruas estavam alagadas. O metrô parou e seu telefone vibrou com alertas. Você não vai sair com isso, disse Alan, firmemente. Vou chamar um táxi. Linda, você vai ficar. Aqui, disse ele, mais quieto agora. Temos uma suíte de hóspedes no andar executivo. Ela hesitou. Tem certeza? Ele assentiu. Mais tarde, enquanto comiam sobras de comida tailandesa e ouviam jazz suave tocando em seu alto-falante Bluetooth, eles se sentaram no sofá do escritório, as luzes baixas, a tempestade abafada atrás do vidro. A sensação era estranhamente doméstica, quase como em casa. Linda riu de alguma coisa, disse ele, limpando um pouco de molho do lábio. Ele a observou, o coração batendo forte, sem nenhuma razão lógica. O ar entre eles mudou. Então ela olhou para ele, olhou de verdade, e o quarto ficou em silêncio. Ela se inclinou levemente. Ele também, seus rostos a centímetros de distância, respirações compartilhadas. E então Alan parou. Ele se afastou, mal. Linda piscou, confusa. Desculpe, disse ele baixinho, a voz rouca, com algo não dito. Está tudo bem, ela sussurrou, sua voz suave, inquisitiva. Ele queria beijá-la. Deus, ele queria, mas algo nele. Culpa, medo, vergonha, se enrolava como um nó em seu peito. Ela não sabia a verdade, que aquele trabalho tinha sido uma armação, que ele não a havia contratado apenas por suas habilidades, que ela nunca foi apenas uma assistente, nem do conselho, nem do plano dele. Ele não queria que o momento fosse construído em cima de uma mentira. Linda se recostou lentamente, o sorriso desaparecendo apenas ligeiramente. Ela não insistiu, não perguntou, mas algo em seus olhos mudou, um lampejo de incerteza. E Alan sentiu isso como uma fratura em algo, frágil. Ele encarou a chuva, os punhos cerrados no colo, e sabia que a hora da verdade chegaria em breve, porque seus sentimentos não faziam mais parte do plano. Eles eram reais e também o risco de perdê-la. O escritório estava silencioso naquela tarde de sexta-feira. A maioria dos funcionários tinha saído cedo para o fim de semana, e o zumbido da chuva contra as janelas tornava o espaço mais suave, mais intimista. Linda tinha ficado para ajudar a organizar os arquivos que Alan precisava para a revisão do conselho na segunda-feira. Ela estava sentada à mesa dele, organizando uma pilha de pastas, quando uma notificação apitou em seu monitor. Alan tinha saído para uma ligação rápida no andar de baixo, e o e-mail apareceu inocentemente. Um assunto em negrito. Rascunho do acordo pré-nupcial. Confirmação do plano B. Linda Lane. A princípio ela não registrou. Seus olhos percorreram. Depois se fixaram em confusão. Ela abriu a mensagem, meio que esperando que fosse um e-mail de spam. Mas não era. O remetente era o advogado de Alan. A mensagem era breve, direta, anexada a um rascunho de um acordo pré-nupcial, e nele, palavras que a apunhalaram no peito. Caso o acordo original com o candidato A fracassasse, prossiga para implementar o acordo de contingência com a senhorita Linda Lane. Seu emprego e proximidade proporcionam uma transição perfeita para a narrativa pública necessária. Linda levou a mão à boca. Ela leu as linhas novamente. Plano B. Não amor. Nem mesmo confiança. Apenas conveniência. O escritório de repente ficou mais frio. Ela se levantou, a cadeira raspando atrás dela. O coração batendo, forte. Ela pegou sua bolsa sem se importar com a bagunça que havia deixado para trás
e foi em direção ao elevador, mas não antes de Alan passar pela porta. Ele parou de repente, surpreso. Linda, o que houve? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos brilharam, fixos nos dele. Você realmente achou que eu não descobriria, não é? Ela disse, a voz tensa, com a fúria mal contida. As sobrancelhas de Alan franziram. Do que você está falando? Do acordo pré-nupcial, ela disse, categoricamente. O e-mail do seu advogado. Plano B, Linda Lane. Alan congelou. O silêncio entre eles foi imediato e ensurdecedor. Linda, eu posso explicar. Não. Ela retrucou, erguendo a mão trêmula. Não faça isso. Não me insulte mais fingindo que isso não foi calculado. Você me contratou, sabendo exatamente quem eu era. Você me testou, me observou. Você me deixou acreditar nisso. Essa coisa entre nós era real. O rosto dele empalideceu. É real. Tornou-se real. Ela riu amargamente. Certo. Depois que passei por qualquer lista de verificação interna que você tinha para uma esposa, eu era apenas conveniente, acessível, displinda. Isso não é verdade. Então, o que é verdade? Sua voz falhou. Que eu era a segunda opção? Que você me escolheu depois que outra pessoa disse não? Alan deu um passo à frente, com as mãos ligeiramente levantadas, mas ela recuou. Eu me deixei acreditar em você, ela sussurrou. Eu te defendi quando as pessoas disseram que você era frio e calculista. Eu pensei que eles estavam errados, mas eles estavam certos. Linda, ela o interrompeu, com os olhos ardendo. Você olhou para mim e viu uma solução, não uma pessoa. Eu era apenas um plano, Alan. Um plano que você enfeitou com noites longas, sorrisos gentis e cafés. Mas era sempre uma mentira. Ele ficou em silêncio, a boca ligeiramente aberta, o peso da dor dela aterrissando como golpes. Eu não quero seu dinheiro, ela disse baixinho. Eu não quero suas desculpas. Eu não quero nada de você. Por favor, ele disse, a palavra crua. Ela balançou a cabeça, lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Você não pode dizer por favor, não agora. Então ela se virou. Alan não se moveu. Ele não a perseguiu. Ele ficou lá, enraizado nas ruínas que ele mesmo criou, observando a única mulher que já tinha visto através de suas paredes sair de sua vida. As portas do elevador se fecharam atrás dela com um toque suave, e ele estava sozinho. Alan Walker estava sentado em seu escritório com as persianas fechadas e as luzes apagadas, o horizonte de Boston lá fora desaparecendo no crepúsculo cinzento. Nos últimos 3 dias, ele mal havia falado uma palavra com alguém. Reuniões foram adiadas. E-mails ficaram sem resposta. Ele olhou para telas, documentos, contratos. Mas nada registrou. Ela tinha ido embora. E pela primeira vez na vida, Alan não se importava com prazos, jogos de poder na sala de reuniões, ou mesmo com o império que construíra com sangue e suor. Sem Linda, nada disso significava nada. As palavras dela o assombravam. Você olhou para mim e viu uma solução, não uma pessoa. Mas ela estava certa. Ele a contratou por um motivo. E então, em algum lugar ao longo do caminho, ele parou de vê-la como um motivo e começou a vê-la como a única coisa que parecia real em todo o seu mundo. E agora, ela se foi. Ele se viu caminhando pela cidade na chuva, sem guarda-chuva, sem destino. Ele acabou na rua Tremont, parado em frente ao pequeno café onde ela havia derramado café em seu terno semanas atrás. Parecia exatamente o mesmo. Luzes quentes, máquinas de café expresso zumbindo. Baristas gritando pedidos sobre o jazz suave ao fundo. Alan entrou e sentou-se à mesa de canto perto da janela. Ninguém o reconheceu. Ele pediu um café preto e não disse mais nada. E então ele ficou sentado lá, todos os dias durante uma semana, chegando às 10 e saindo às 4. Ele observava a porta cada vez que ela se abria, torcendo, ansiando para que Linda entrasse, de rabo de cavalo, balançando, avental amarrado,
olhos acesos com aquele fogo silencioso que o desarmara a princípio. Ela nunca apareceu. No 7º dia, deixou uma nota de $20 debaixo da xícara e caminhou até o parque próximo. Sentou-se em um banco, olhando para os patos no lago, imaginando como havia deixado algo tão raro escapar por entre os dedos. Naquela noite, voltou para a cobertura e abriu o e-mail do acordo pré-nupcial novamente. Leu cada linha. A linguagem jurídica era fria, transacional. Prova de quão longe ele havia se afastado de qualquer coisa que se assemelhasse à sinceridade. Fechou o laptop. Então, pegou uma folha de papel em branco da mesa. Escreveu sua demissão, à mão. Pela manhã estava assinada e entregue ao conselho. A sala explodiu em descrença quando ele a apresentou. Você está se afastando de tudo, disparou um membro. Alan, esta empresa é a sua vida. Não, disse Alan calmamente. Costumava ser. E quanto à fusão, aos termos? Estou quebrando-os, disse ele. Que se fundam, que queimem, não me importo. Outro membro se inclinou para a frente. Tudo por causa de uma mulher? Alan deu um sorriso triste. Não, por causa do homem. Comecei a tentar me agarrar a algo construído sobre mentiras. Ele se levantou, abotoou o paletó e acrescentou. Se não posso tê-la com a verdade, então não quero nada construído sobre uma mentira. Ele saiu daquela sala de reuniões sem olhar para trás. Mais tarde, naquele dia, voltou ao café mais uma vez. Pediu a bebida favorita dela, chai latte de baunilha com leite de amêndoas, e sentou-se sozinho no canto, como sempre. A barista atrás do balcão o olhou com curiosidade. Você continua vindo aqui, disse ela. Procurando alguém? Alan olhou para cima, os olhos cautelosos, mas gentis. Sim, disse ele. Alguém que me ensinou mais em 3 meses do que eu aprendi. Em 34 anos. Ela deve ter sido especial. Ela é. Soou a campainha acima da porta. Ele olhou para cima, mas não era ela. Mesmo assim, esperou. Porque é isso que as pessoas fazem quando finalmente aprendem o que significa amor. Elas esperam. Elas têm esperança. E, quando necessário, deixavam tudo de lado para dar espaço ao que realmente importava. O cheiro de páginas velhas e o farfalhar silencioso das lombadas dos livros. Sempre foram um conforto para Linda depois de tudo. Após a morte de sua madrinha, o turbilhão que fora Alan Walker e a tempestade que se seguiu, ela se viu de volta. A biblioteca pública na Avenida Commonwealth, como voluntária novamente. Ela arrumava livros nas prateleiras, ajudava leitores idosos a encontrar romances dos quais se lembravam vagamente, lia para crianças na sala de leitura iluminada pelo sol. Seu coração estava mais tranquilo agora, machucado, ainda se recuperando, mas mais tranquilo. Naquela tarde, ao sair para trancar a porta, ela o viu. Alan estava do outro lado da rua, com as mãos nos bolsos do casaco, a chuva suavizando as linhas acentuadas de seu casaco caro. Ele parecia diferente, menos elegante, mais humano. Seus olhos, quando encontraram os dela, não continham arrogância, nem expectativa, apenas dor e honestidade. Linda não se moveu. Ele atravessou lentamente, sem nunca quebrar o contato visual, e parou a alguns metros de distância. Oi, ele disse em voz baixa. Oi, ela respondeu, com os braços em volta do corpo. Eu sei que não deveria estar aqui, continuou Alan, mas eu precisava dizer alguma coisa, não para consertar nada, só para contar a verdade. Finalmente ela não disse nada. Eu estava com medo, ele admitiu. Aterrorizado, na verdade. Não da empresa, não do conselho, mas de deixar alguém se aproximar. Eu pensei que se eu controlasse tudo, até mesmo o amor, eu poderia evitar me machucar. A expressão de Linda não mudou, mas ela também não se afastou. Eu criei um roteiro, ele disse. Eu pensei que se eu encontrasse alguém que não me conhecesse, eu poderia moldar a história do jeito que eu precisava. Mas então, você entrou e nada mais seguiu o roteiro. Você era real. Você era tudo o que eu não sabia que precisava. E tudo que eu não merecia.
Linda piscou lentamente. Eu continuei dizendo a mim mesma que eu explicaria, que eu encontraria o momento certo para te contar a verdade. Mas quanto mais eu esperava, mais eu temia te perder. E ao tentar te manter, eu acabei te afastando de qualquer maneira. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Guardei isto, disse ele, estendendo-lhe um pequeno pedaço de papel dobrado. É o recibo do dia em que você derramou café em mim. Não sei por que eu guardei. Talvez porque eu soubesse, mesmo naquela época, que algo tinha começado. Ela o pegou com dedos hesitantes, desdobrando-o. No verso, com uma letra caprichada, ele havia escrito: O melhor erro da minha vida. Se você ainda se lembra, estarei esperando na mesma mesa. Ela olhou para cima, com os olhos marejados. Não estou pedindo nada, disse Alan suavemente. Não estou aqui para reconquistá-la ou implorar. Só queria que você soubesse que saí da empresa. Afastei-me de tudo, o que foi construído sobre mentiras, porque finalmente entendi o que eu realmente queria, o que valia a pena manter. Ele sorriu, triste e esperançoso, ao mesmo tempo. E se você não vier, tudo bem. Você não me deve nada. Só espero que você se lembre daquele dia e saiba que estarei sentado lá, só por precaução. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço, e foi embora sem se virar. Linda olhou longamente para o recibo em suas mãos. Seus dedos tremiam. Ela apertou o papel contra o peito, e na manhã seguinte, assim que as portas do café se abriram e o sino acima soou suavemente no ar, quente ela entrou, olhou para a mesa do canto. Ele estava lá, e desta vez não segurava um roteiro. Estava simplesmente esperando, com a verdade nos olhos e a esperança no coração. O sino acima da porta do café soou e Alan se levantou imediatamente. Linda tinha acabado de entrar. Ela usava um casaco, azul claro, o cabelo preso para trás com simplicidade, as bochechas tocadas pelo frio da manhã. Seus olhares se encontraram e, por um momento, nenhum dos dois se moveu. O barulho do café desapareceu. Tudo o que ele conseguia ouvir era o ritmo da própria respiração e a esperança pulsando por trás dela. Ele acenou com a cabeça em direção à mesa. Eu esperava que você viesse. Linda sorriu, quieta e insegura. Eu não tinha certeza até esta manhã. Eu entendo, ele disse. Posso? Posso te servir um café? Ela ergueu uma sobrancelha, divertida. Só se você prometer não derramar desta vez, ele riu, aliviado. Combinado. Ele se virou para o barista e pegou o copo para a viagem que havia pedido antes. Era simples, exceto por um pequeno coração rabiscado na tampa. Alan o trouxe de volta com cuidado, colocando-o na frente dela. Ela o olhou curiosamente. Você vai me dar café. Para a viagem, é só abrir, ele disse, com a voz suave. Ela abriu a tampa. Lá dentro, aninhada entre um guardanapo dobrado e um pequeno pedaço de papel, havia uma caixinha de veludo simples para alianças. Linda congelou. Suas mãos tremiam, levemente quando ela a levantou. Alan se ajoelhou, bem ali ao lado da mesa. O café ficou em silêncio. O barista parou no meio do serviço. Uma garotinha no balcão sussurrou. Ele vai me pedir em casamento? Alan olhou para Linda com o coração na garganta. Não quero uma esposa para os negócios, disse ele, com a voz firme, mas carregada de emoção. Não quero contratos ou arranjos. Não quero alguém perfeita no papel. Eu quero você, para a vida toda. Ele respirou fundo. Você me desafia. Você me vê. E de alguma forma, mesmo depois de tudo, você ainda voltou. Vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca se arrependa disso. Linda piscou rapidamente. Lágrimas encheram seus olhos. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Então ela assentiu. Sim, ela sussurrou. Alan se levantou quando o café explodiu em aplausos. Alguns clientes se levantaram, batendo palmas. Um casal perto da janela assobiou. O barista tocou a campainha 2 vezes e gritou.
Café grátis, o dia todo, em homenagem ao amor verdadeiro. Alan Hill. Colocando o anel no dedo, Linda olhou para ele, depois para ele, ainda sorrindo em meio às lágrimas. Acho que esta era a melhor xícara de café. Afinal, ela murmurou. Alan se inclinou e a beijou, suave e reverente. E naquele pequeno café na rua Tremont, onde erros um dia foram fermentados com lattes e expresso derramado, a verdadeira história deles finalmente começou. Obrigada por assistir a esta inesquecível história de amor, redenção e segundas chances. De uma xícara de café derramada a um pedido de casamento sincero, a jornada de Alan e Linda nos lembra que, às vezes, os começos mais bonitos vêm dos acidentes mais inesperados. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.